Fala, servos e servas, estamos ao vivo aqui em mais um Theocast, Notícia de Deus, seu podcast especial, seu podcast de Notícias de Deus para a sua vida. Estamos ao vivo aqui mais uma vez pela Rádio Tabajara FM e também pelas ondas, né, da web, aqui pela internet. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Você que ainda não nos segue, vai lá já no Facebook, procura Theocast Notícia de Deus e você vai estar seguindo ali a nossa página, onde você poderá estar acompanhando nossos conteúdos semanalmente, tá bom? A gente está também no Instagram como Theocast.7 e no YouTube também Theocast.7. Então segue a gente aí nas redes sociais, vai curtindo, vai compartilhando notícias de Deus para a vida de outras pessoas, beleza? Queremos aqui mais uma vez agradecer a cada um dos amigos, né, colaboradores, aqueles que permitem, né, e possibilitam a realização deste programa, né, aqui pelos estúdios da Rádio Tabajara FM, e agradecer aqueles que sempre demonstram também seu carinho. A gente encontra, às vezes, uma ou outra pessoa na rua, né? Às vezes a gente fica aqui, como não tem muita participação, a gente fica assim meio, rapaz, será que tem alguém ouvindo mesmo, né? Será que o povo está ouvindo? Mas, graças a Deus, tem tido um bom alcance, né? Tanto nas redes sociais, como também pelas ondas do rádio, né? A Rádio Tabajara é regional, né? Tem um alcance bem considerável. Então, graças a Deus, a gente encontra pessoas na rua que cumprimentam a gente e dizem que estão participando, né? Estão ouvindo aqui o nosso programa, o nosso Theocast, e tem gostado do conteúdo, né? A gente tem buscado levar um conteúdo diferenciado, né? Apresentar um Deus diferente, né? Um Deus mais pessoal, um Deus que está disposto também a fazer a diferença na sua vida, se você assim permitir, beleza? Como vocês já devem ter visto, né, nas redes sociais, a gente divulgou. Hoje, mais uma vez, a gente traz aqui convidados duplos, né? Mais uma dupla aqui. O irmão Cícero, né? Cícero Ireno já é um velho conhecido aqui do nosso Theocast, né? Inclusive foi o estreante, né? Foi o estreante aqui, foi quem estreou, né, o nosso podcast aqui juntamente com a gente, foi o Cícero, né? A gente bateu um papo aqui muito legal, né? E o homem é ocupado, rapaz. Faz dia que eu tentava marcar para ele retornar e não dava certo, né? Aí eu até depois falei com o Cícero uma semana atrás aí Cícero, podia 10, tá? Aí depois eu fui ver na agenda da associação, tinha um encontro de mordomia, tesouraria em Fortaleza, né? Pronto, agora eu já vou preparar aqui um reserva aqui, que eu acho que o Cícero vai furar. Mas aí, graças a Deus, né, está aqui conosco, né, para que a gente possa bater esse papo tão especial, um tema tão relevante, acredito, para os nossos dias, a respeito de família, né? E tenho também o privilégio de receber aqui, né, o nosso ancião, né, irmão Jurandir, como pode dizer, mais conhecido como meu pai, né? Eu que estou na comunicação aí, já há mais de 7 anos, né? O nosso Theocast, na modalidade de Theocast, está apenas com 4 meses, mas a gente iniciou a modalidade Papo Teológico em 2020, né? Então já estamos beirando aí os 3 anos, né, desde que a gente iniciou esse programa, né? Era com outro nome, que era o Papo Teológico, mas o programa, a ideia é a mesma, né? O propósito é o mesmo, que é estar levando Deus para a vida das pessoas. Esse programa ele acontece aqui no oferecimento de Óticas Popular do Brasil, do nosso amigo Marquinhos Carvalho, que eu quero agradecer a confiança, né? E agradecer ele que vem conosco aí também participando já há um tempo. Nosso amigo Wilton, né? Eu confundo o Wilton com o Hilton, né? Às vezes estou querendo, mas é o Wilton Aragão, ele que é empreendedor da Vitamel e da Mulher Mil, ali do município de Ipu, mas atende toda a região da Ibiapaba. JB Irrigações do nosso amigo João Batista, lá em Guaraciaba do Norte, no centro de Guaraciaba do Norte, tudo de material de irrigação, insumos agrícolas, motores, tubos e conexões, tudo isso se encontra lá na loja JB Irrigações, no centro de Guaraciaba do Norte. Agradecer também a Eveline, da Eve Fashion, ela que tem a sua loja virtual e atende também domicílio, né? Estilo evangélico, moda modesta, né? Você quer trocar seu guarda-roupa, vai lá, Eve Fashion VS no Instagram e escolhe já o seu look. A Asa, né, o nosso amigo Erivaldo, ele que é representante da Ação Solidária Adventista e é também um contribuinte aqui do nosso programa, certo? Você que queira também se solidarizar com a causa, né? Você pode estar procurando o nosso amigo Erivaldo, ele está sempre aí arrecadando alimentos para fazer cesta básica e atender a famílias carentes da nossa cidade, do nosso município. Vitamel é o fortificante do trabalhador e tá na boca do povo. Os brasileiros estão mais fortes e mais saudáveis com Vitamel. Vitamel combate anemia, tonturas e te enche de energia. Vitamel fortalece nervos, músculos e deixa os ossos mais fortes.
Vitamel é indicado para quem anda com esquecimento, reativa sua memória e te fortalece 100%. Você está desanimado, se sentindo nervoso e sem disposição? Vitamel é a solução. Vitamel previne gripe e resfriado, combate fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo do coração. Agora atenção, estão querendo te enganar, tentando te vender outro produto com um nome parecido com o nome do Vitamel? Você já sabe, só compre se for o verdadeiro Vitamel. A Ótica Popular do Brasil informa que está com atendimento todos os dias com os médicos Dr. Rezende, Doutora Débora, Dr. Tiago e na clínica do Dr. Adalto. Agende já sua consulta na Ótica com os nossos consultores. Ou ligue 99837-3696 ou 99219-4724. Somos parceiros da FAMER. Ótica Popular do Brasil. O melhor preço está aqui. Organização Marquinhos Carvalho. JB Irrigação, trabalhamos com motores elétricos, forrageiras, encilhadeiras, bombas submersas, motosserras, roçadeiras, peças, tubos e conexões. A JB Irrigação está localizada na Avenida Tenente Matias, número 83, Centro. Telefone para contato 8899740-3456, em Guaraciaba do Norte. JB Irrigação, sua alternativa agrícola em Guaraciaba do Norte. Organização Batista. Tá precisando renovar o seu guarda-roupa? Vem para a Heavy Fashion, a sua loja virtual de modéstia e elegância. Disponibilizamos uma grande variedade de peças femininas super elegantes que combinam com você. Vestidos, saias, blusas e muito mais. Estamos no Instagram, @HeavyFashionVes. Não perca tempo. Escolha já o seu look e entre em contato no direct ou pelo WhatsApp DDD 11 93000 1079. Fale com a nossa amiga Eveline Uai. Enviamos para todo o Brasil. Heavy Fashion, você elegante sempre. É isso aí, já estamos de volta aqui com o seu programa Telcast. Já voltamos aqui. E hoje, como prometido, né, como a gente colocou aí, a gente vai falar a respeito de um tema muito relevante para os nossos dias. A gente vai falar a respeito de família. Uma instituição que tem sido tão ameaçada, né, podemos dizer assim, né, e a gente está recebendo aqui esses dois grandes líderes religiosos, né? E, por que não, líderes de família também, né? Que entendem, talvez não um pouco, mas entendem bastante a respeito do assunto quando se fala a respeito de família, né? E como eu dizia aqui há pouco, eu tenho o prazer, né, o privilégio de receber aqui meu pai, né? O qual é minha referência no que diz respeito à família, né? E acredito que a grande maioria dos filhos, aqueles que não herdaram traumas, né? Não herdaram algum trauma e tal, eles sempre têm como referência o ancião da família, né? E a gente colocou aqui como ancião tanto no que diz respeito a um cargo na igreja, como também acredito que ancião na família, né? Eu queria aqui abrir os microfones e deixar vocês bem à vontade, né? Dizer que, como eu sempre costumo dizer, o programa ele não tem bem um roteiro, né? Eu enviei para vocês mais ou menos uma ideia do que a gente iria conversar, mas é para a gente ficar bem à vontade, né, a gente ter esse papo aqui, e queria que vocês começassem, né, nem necessariamente se apresentando, né, mas as suas considerações iniciais, né, dos convidados, qual que é a expectativa para esse programa, né, diante de tamanha importância do tema família, né, do tema familiar. Quem é que vai começar? Posso começar. Desde agora agradeço pelo convite, Ayrton, mais uma vez, né, estamos aqui. Fico feliz porque fazer parte de um programa desse aqui que tem uma audiência considerável. Outro dia eu estive lá na localidade da Pejuaba e a Iraneide, eu acredito que um abraço para a Iraneide e a família. Ela disse: seu Cícero, você estava no programa lá, né, à noite, lá na Tabajara? Eu disse: sim. Ela disse: eu ouvi, quando falou o Cícero do Juazeiro, eu já sabia mais ou menos que era o senhor. Desde agora a gente agradece aí pela audiência que esse programa tem levado essa mensagem muito importante. E hoje é muito importante porque a gente vai falar sobre família. E falar sobre família é muito, como você falou, é um tema relevante para os nossos dias, porque estamos vivendo dias difíceis, onde as famílias estão, hoje, por qualquer motivo, estão se separando, estão sendo destruídas. Hoje mesmo eu estive visitando uma família em um dos bairros aqui de São Benedito e a gente viu a situação
como tem causado uma separação, tem causado numa família, quando os pais se separam, como é muito difícil hoje para os filhos, principalmente, que ficam aquela dificuldade de um filho fica com o pai, outro filho fica com a mãe, aquela dificuldade toda. Mas, infelizmente, é os dias que nós estamos vivendo, os últimos dias desse mundo, mas a gente quer agradecer a Deus porque Deus tem preservado a gente com vida e a nossa família também. Muito bem. Irmão Jurandir, meu pai, né? Eu não sei como é que eu vou ficar chamando aqui, se eu chamo de irmão Jurandir ou de meu pai, né? Meu pai. Boa noite, né? Vou pedir para puxar o microfone para mais perto um pouquinho. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão acompanhando em casa. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui, né? E poder, de alguma forma, contribuir, principalmente com o tema de hoje, que é sobre família, né? E eu estava vendo o programa um dia desse, e o Ayrton falando que esse programa, ele não traria aqui pessoas famosas, né? Celebridades. Aí eu pensei, puxa vida, pois então eu estou na lista de ser convidado. Olha, né? Aí, que coisa. Aí fiquei com aquilo em mente, não sei porquê, né? Fiquei com isso em mente, pensando, será que o Ayrton algum dia vai me convidar o pai dele para participar do programa, né? Aí fiquei com isso, né? Sempre passava na minha mente. Aí chegou o convite, né? Chegou o convite nesta semana. E aí ele me perguntou se eu poderia participar. E aí, assim, como o tema é família, e minha esposa fez uma cirurgia, e aí quando a esposa sai assim de cena do lar, o trabalho se intensifica, né? As atividades. Aí eu pensei, mas eu estou tão ocupado e minha esposa vai voltar para casa do hospital, então eu teria uma boa desculpa para dizer que não podia participar do programa dessa vez, né? Mas eu decidi vir, para mim é um privilégio estar aqui, né? E poder de alguma forma contribuir com esse tema, como o Cícero já falou, tão relevante, né, para a sociedade hoje, tão importante, que é a família, que a gente acredita que realmente é a base de tudo, é a família, né? E tem sido tanto atacada, né? Famílias destruídas, desestruturadas. E a gente está aqui, né, como chefe de família, né, para estar contribuindo com a experiência da gente. A gente já tem aí um longo tempo, né, de família e graças a Deus a gente tem se mantido aí, né, com a família. Então é isso, né? Para mim a satisfação estar aqui e obrigado pelo convite. Que bom. Legal. Dizer para você que ainda não está nos acompanhando aqui pelo Facebook, né? Você pode... tem muita gente que ouve, né? Está ouvindo, né, no rádio, mas não acompanha a live, né? Se você puder também estar acompanhando a live, comenta, compartilha, curte, né? E participa conosco também. Você pode participar tanto comentando aqui na live, como você pode participar também pelo WhatsApp, certo? Você manda sua pergunta, sua contribuição aqui para o nosso WhatsApp, que é o 9803-4666. É o WhatsApp aqui da Rádio Tabajara. Você manda sua contribuição, seja em áudio, seja em texto, e já vem participando com a gente. Bom, eu queria começar aqui com uma curiosidade, né? Por que ancião? Né? Algo que o pessoal olha assim, teve gente que veio me perguntar, né? Que eu coloquei lá, ancião do Bom Jesus e ancião da Tabajara. O que é ser um ancião? Bem, desde agora também eu quero agradecer também, estar ao lado aí de um grande homem de Deus, o irmão Jurandir, né? Que também é uma referência para mim, viu, irmão Jurandir? Você é uma referência como líder desse distrito de São Benedito. Ancião, né? Quando a gente ouve essa palavra ancião, a gente imagina que é uma pessoa de idade, com os cabelos brancos, e é um velhinho, né? Um velhinho ali, já bem desgastado com a vida. Só que nós já temos os cabelos brancos, mas não estamos tão desgastados, né? Nós não estamos tão desgastados. Mas no antigo Israel, o ancião era um líder experiente, um homem de Deus, um líder que cuidava do povo de Israel, também cuidava de sua família. Era uma pessoa respeitada, era entre os líderes daquela época. Era uma pessoa bem, além de ser espiritual, né? Era um homem que era bem considerado no meio do povo de Deus
lá no antigo Israel. E a gente fica feliz por ter esse cargo na Igreja Adventista, que é um dos cargos que nós chamamos era como se fosse um subpastor de uma igreja, é um ancião. No caso da Igreja Adventista, o ancião ele é o líder da igreja, o líder espiritual da igreja para com aquelas famílias. A gente está sempre acompanhando as famílias que estão passando por alguma dificuldade. Hoje mesmo a gente tivemos contato com algumas famílias que estavam precisando de uma palavra, a gente foi convidado para ir lá. Isso para nós é um privilégio. E ancião para os nossos dias na Igreja Adventista, é liderar uma igreja. E no caso nós lideramos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem. Irmão Jurandir, qual que é o seu conceito de ancião, como que você entende? O irmão falou no quesito de ser ancião como líder de igreja, né? Eu queria que o pai falasse o quesito de ser ancião como líder de uma família, né? O ancião de uma família. Bom, o irmão Cício colocou ancião de uma igreja, a Igreja Adventista. A Igreja Adventista usa esse termo ancião, o ancião da igreja. Algumas outras igrejas usam outros termos, como presbítero, né? Sim. Presbítero, pastor, ou como o irmão colocou aqui, subpastor. Então, a Igreja Adventista usa esse termo ancião, o ancião da igreja, né? Que é como o irmão colocou aqui, ele cuidar da igreja, né? Dar suporte às famílias, às pessoas, no contexto espiritual e em todas as necessidades das famílias, né? Cuidar, pastorear. E no conceito de família, eu acredito que não é diferente, né? A família ela é como um pequeno rebanho, como se fosse uma igreja menor, né? E aí o ancião, o líder da igreja, a figura do pai, ele pode ser visto também como um ancião, aquele que cuida da família, né? Que vai buscar suprir a necessidade da família, da esposa, dos filhos, todas as necessidades em todos os aspectos, né? E principalmente, eu digo principalmente, né, espiritualmente, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito em suprir a necessidades físicas, que é claro que são muito importantes, né? É como trazer o pão para casa, né? Dar a roupa, o calçado, enfim, né? São muitas as necessidades de uma família. Mas, acima de tudo, a gente como ancião da família, o pai, a figura do pai, ele tem como uma função principal, eu acredito, né? Que é realmente conduzir a família, a esposa e os filhos na direção correta. Que essa direção correta, ela é segundo a vontade de Deus, ou seja, é conduzir a família mais para perto de Deus. Porque nós sabemos que a família é um projeto divino, um projeto de Deus, né? E não tem ninguém melhor que possa orientar o ancião, o pai, a respeito desse assunto do que Deus, né? Então, eu acredito que ancião na família, o irmão colocou como na igreja, mas na família não é diferente, né? É levar a família mais para perto de Deus. Essa eu acredito que realmente seja a função mais importante do ancião na igreja, essa figura, né? Conduzir a sua família mais para perto do nosso Deus, nosso Senhor. Amém. E a gente está com muitas participações aqui no Facebook, né? Nosso amigo Antônio Gonçalves, né? Nosso irmão Antônio, a Beth Nogueira, o Tonho, né? Meu irmão, Tonho Araújo, a Esté está conosco aqui também, a Beatriz. E olha só, a gente tem aqui pessoa participando aqui lá de Belém do Pará. Na escuta, nossa amiga Adriana Souza, de Belém do Pará, Benedito Silva Faustino, nossa amiga Maria Salete, Cleonice Souza, né? Muita gente participando com a gente aqui pelo Facebook também. E com certeza nas ondas do rádio também tem muita gente aí ouvindo, né? E participando. Vamos lá, dando aí sua participação, dando a sua contribuição para esse tema tão importante. Biblicamente falando, o que é uma família? Família, né? Como o irmão falou muito bem com relação ao papel de um ancião no lar, foi sempre o plano de Deus que tivesse uma família, que o homem,
tivesse uma família. Foi tão tal que quando ele criou Adão ali estava diante dos animais, e quem sabe Adão ficava olhando para os animais porque tinha sua parceira, né? E ali ele não tinha sua parceira. E Deus, ele sonda o coração do ser humano, e sondou o coração de Adão, e viu que ele estava se sentindo... ele não estava só, porque ele tinha a companhia de Deus, tinha a companhia de toda aquela natureza dos animais, mas ele queria de uma pessoa assim, ao lado dele. E ele sentia essa necessidade. E Deus ali, com aquele poder extraordinário que é o poder de Deus, fez com que ele dormisse e de lá tirasse uma das suas costelas, e ali criou uma mulher, uma parceira do Adão. E desde então, Deus, ele preservou, ele quer preservar também nos nossos dias uma família. É muito importante que uma família é muito importante. Por quê? Porque sem a gente ter uma família, a gente fica desorientado. Eu estive visitando um amigo meu hoje, que ele é um rapaz que mora só, está adoentado, e ele naquele momento ali disse: olha, eu não tenho pai, não tenho mãe, nem esposa, nem família. Os filhos estão distantes, são todos casados, mas a gente sente ali a necessidade naquele lar de que tivesse mais pessoas, uma família. Por isso que é muito importante a gente preservar a nossa família. E como o irmão falou muito bem, a gente conduzir a nossa família até o Senhor. Isso é muito importante. Se nós estamos aqui, você está começando agora aí com sua esposa, mas isso é muito importante, porque futuramente a gente vai ver como foi relevante a gente ter escolhido uma pessoa para estar ao nosso lado e ter Deus conduzido-nos, ter nos dado de presente uma família. Hoje eu ouvi um sermão do irmão Oswaldo falando sobre família, mas ele disse algo muito importante. Ele disse: para mim, o mais importante presente que Deus me deu não foi os filhos, mas primeiro foi a minha esposa. E é verdade. Primeiramente a nossa esposa, é o esposo. É o presente maior que Deus dá para um casal. Seja para o homem, é a sua esposa. Seja para a mulher, é o seu esposo. Porque é dali que vai surgir uma família. Daqueles dois ali, daquele casal, vai surgir uma família. E às vezes a família até é grande. A maior família que a Bíblia fala foi a família de Abraão. E Deus prometeu que a família dele seria incontável, como as estrelas do céu. E a gente fica feliz porque eu fico feliz porque Deus me deu esse privilégio de ter uma família. Desde agora eu gostaria de mandar um alô pro Felipe, que é filho meu, que estuda psicologia lá na Universidade do Piauí, e com certeza está ouvindo lá. Sempre ele é um dos ouvintes, né, desse programa. Está lá na cidade de Parnaíba, já mandei a mensagem para ele. Não sei se ele tinha algum compromisso agora à noite, mas desde agora um abraço para você, Felipe. Tô esperando ele aqui, viu? Sim, tô esperando ele aqui já faz um tempo. Ele agora em outubro ele já vem agora de férias. Eu acho que seria um momento. Dessa vez não escapa, viu, Felipe? Com certeza, viu? Esse é um momento muito bom também. E assim, eu perguntei a respeito do conceito família, né? O conceito bíblico família, porque hoje existem vários conceitos de família, né? Existe mais de um conceito de família. Por isso eu perguntei, né, a respeito de como que a Bíblia define isso, né? Eu queria que o pai comentasse também, né, do ponto de vista bíblico, né, do ponto de vista cristão, né, o que é uma família? Nós sabemos que a família é uma instituição divina. Quem instituiu a família? E aonde? E quando? Quando você vai para a Bíblia nos dá a resposta de maneira bem simples, né, de se entender. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus foi quem instituiu a família. Aonde? Lá no Éden, no começo, né? Então a família é uma instituição divina. E o conceito bíblico de família, tem o texto bíblico lá de Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, está falando disso aí, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, né? E eu estava vendo um dia desse, quando diz o homem e a mulher, quer dizer o macho, está no original, viu, irmão? O macho, Deus criou o macho e a fêmea. Então esse é o conceito de família, conceito bíblico. Um casal, um homem e uma mulher. E é interessante que Deus, quando ele institui a família, Deus tem um plano. Ou seja, isso é muito importante e assim, extraordinário a gente saber disso. Hoje, né, ter esse conhecimento, até porque
eu, pelo menos quando eu me casei, eu não tinha esse conhecimento, né? Eu não tinha esse conhecimento. Hoje eu tenho porque Deus me mostrou na sua palavra, né? Que a família realmente é algo divino, é de Deus, né? E Deus tinha um plano quando Deus instituiu a família lá no Éden. Quando ele criou o homem e a mulher, né? A sua imagem e semelhança. Aí, no versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, Deus diz: agora sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Irmão Cícero? Que bom. Multiplicai-vos e enchei a terra. Olha só, Deus tinha um plano. E esse plano ainda está em vigor, irmãos, né? Quando Deus diz multiplicai-vos e enchei a terra, Deus tinha um plano. Deus havia acabado de criar o planeta Terra. A terra era belíssima quando saiu das mãos do Criador, né? Não tinha nenhum tipo de sofrimento, de dor, porque não tinha pecado. E Deus tinha um plano, é que esse planeta, ele fosse um planeta habitado por famílias perfeitas, viu? Famílias perfeitas que viveriam eternamente, né, em plena conexão com Deus, em paz, gozo e alegria. Olha que Deus maravilhoso, o plano de Deus, na mente de Deus, quando Deus institui a família, né? E esse continua sendo o plano de Deus. Eu falei no início que o papel do ancião, do pai, né? Mais uma vez eu falo, quando eu me casei, eu não sabia disso, eu não tinha esse conceito. Hoje eu tenho, eu sei que Deus, graças a Deus, Deus me ensinou através da sua santa palavra. Eu falei que era o papel da gente como pai, como ancião da família, é levar de volta a família para perto de Deus. Por que levar de volta? Porque quando você vai para a Bíblia, a família, essa instituição divina que Deus havia acabado de criar, né, ela se distanciou de Deus. Isso ocorreu com Adão, né? Adão e Eva, né? Deus deu todas as instruções de como ele deveria conduzir a família dele, que estava começando. Ele estava agora com a esposa, então viriam os filhos. E Deus orientou a Adão, o esposo, e Eva também, de como eles deveriam agir, se conduzir nesse contexto de família, para que o plano de Deus realmente se concretizasse na vida deles, na vida daquela família, né? E Deus deu as orientações, né? E eu acredito que muitos, a maioria conhece a história, né? Adão e Eva, nesse contexto de cuidar da família, eles se distanciaram de Deus quando eles desobedecem a Deus. É tão tal que a Bíblia diz que o lar deles era o jardim do Éden, um paraíso belíssimo, né? Era a morada deles ali. E por causa da transgressão deles, a desobediência, eles tiveram que deixar esse lar. E quando eles deixam esse lar, quando eles pecam, eles se afastam do Criador, a fonte original da vida e da família, né? É por isso que aí, quando eles se afastam, que eles pecam, aí vem o que? As consequências. E vem a dor, o sofrimento e, por fim, a morte, né? Eu acredito que não tem algo mais que amedronte a gente do que você pensar na morte de um familiar da gente. Isso é terrível, né? Por quê? Porque a família se afastou do Criador, da vida. Só que o plano de Deus, na sua misericórdia, Ele quer trazer de volta para Ele, para perto dEle, a família. Para quê? Para que o plano original dEle se cumpra. Que aí um dia as famílias, o lar, né, possam viver eternamente felizes. Que bom. Né? Então esse é o plano de Deus, né? Então por isso que esse é o nosso papel, né, de realmente conduzir de volta, né, trazer as famílias de volta ao plano original do Criador da família, que é Deus. Amém. Que bom. Que bom. Pena que nosso tempo é tão pouco, né? Rapaz, a gente mal começou. Corre, aqui, né? Corre muito rápido, né? Passa rápido. muito rápido. E a gente quer cumprimentar aqui mais pessoas, né, que estão participando conosco aqui também. A gente falou de Belém do Pará, né? Temos aqui o nosso amigo Denilson também, que está lá em São Paulo, acompanhando aqui a nossa live, está participando conosco. A Rosa Leonardo está assistindo do Rio de Janeiro, né? E outras pessoas de Lourdes Araújo, e várias outras pessoas que estão participando com a gente aqui também. Valeu, galera. A gente agradece mais uma vez o carinho da sua audiência. A gente vai mais uma vez aqui para um rápido intervalo comercial, né? Os nossos anunciantes. E já já a gente volta com mais um bate-papo.
Vitamel é o fortificante do trabalhador e tá na boca do povo. Os brasileiros estão mais fortes e mais saudáveis com Vitamel. Vitamel combate anemia, tonturas e te enche de energia. Vitamel fortalece nervos, músculos e deixa os ossos mais fortes. Vitamel é indicado para quem anda com esquecimento, reativa sua memória e te fortalece 100%. Você está desanimado, se sentindo nervoso e sem disposição? Vitamel é a solução. Vitamel previne gripe e resfriado, combate fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo do coração. Agora, atenção! Estão querendo te enganar, tentando te vender outro produto com um nome parecido com o nome do Vitamel? Você já sabe, só compre se for o verdadeiro Vitamel. A Ótica Popular do Brasil informa que está com atendimento todos os dias com os médicos Dr. Rezende, Doutora Débora, Dr. Tiago e na clínica do Dr. Adalto. Agende já sua consulta na ótica com os nossos consultores ou ligue 99837-3696 ou 99219-4724. Somos parceiros da FAMER. Ótica Popular do Brasil. O melhor preço está aqui. Organização Marquinhos Carvalho. JB Irrigação, trabalhamos com motores elétricos, forrageiras, encilhadeiras, bombas submersas, motosserras, roçadeiras, peças, tubos e conexões. A JB Irrigação está localizada na Avenida Tenente Matias, número 83, Centro. Telefone para contato 8899740-3456, em Guaraciaba do Norte. JB Irrigação, sua alternativa agrícola em Guaraciaba do Norte. Organização Batista. Tá precisando renovar o seu guarda-roupa? Vem para a Ev Fashion, a sua loja virtual de modéstia e elegância. Disponibilizamos uma grande variedade de peças femininas super elegantes que combinam com você. Vestidos, saias, blusas e muito mais. Estamos no Instagram, @EvFashionVes. Não perca tempo. Escolha já o seu look e entre em contato no direct ou pelo WhatsApp DDD 11 93000 1079. Fale com a nossa amiga Eveline Uai. Enviamos para todo o Brasil. Ev Fashion, você elegante sempre. Valeu, nossos amigos anunciantes, nossos amigos colaboradores que permitem, né, e possibilitam a realização deste programa. Já estamos de volta aqui, continue participando conosco, compartilhe, né, com seus amigos, compartilhe lá no WhatsApp, né, e não esqueça de nos seguir também em nossas redes sociais. Quem está acompanhando a gente aqui pela primeira vez, né, convidar você a todos os sábados a partir das 19 horas. A gente vai estar ao vivo tanto pela Rádio Tabajara FM, como também aqui pela página nossa no Facebook, né, Teocast Notícia de Deus, e também pela página da Rádio Tabajara FM, tá bom? Já agenda aí, vem participando conosco. A gente tem trazido temas relevantes, né? No próximo programa a gente vai estar recebendo aqui uma grande empreendedora no município de São Benedito, né? A nossa amiga e irmã Ana Farias, né? Vai estar participando aqui com a gente, né? Trazendo aqui muita informação para você. A gente aprendeu um pouco aí de como conciliar, né? Já trouxemos aqui vários empreendedores adventistas, né? Eu acho que tá no sangue, acho que está no sangue adventista do empreendedorismo, né? Mas a Ana Farias é referência, né? É uma referência no que diz respeito ao empreendedorismo aqui em São Benedito, e a gente tem o prazer de recebê-la aqui no próximo sábado a partir das 19 horas. Bom, continuando aqui o nosso papo com os nossos convidados, quero perguntar, né, aqui para vocês a respeito, como até coloquei no post, né, que a gente fez, a respeito de ameaças, né? A família, ela é uma instituição que ela é muito ameaçada, né? E hoje existem ameaças modernas, né? E aí eu queria que vocês, como, né, pela experiência própria de vocês, né, falassem um pouco a respeito de quais que são as principais, né, ameaças modernas à família tradicional, né? Quais são os elementos que hoje mais ameaçam a estrutura da instituição familiar. Falou muito bem com relação ao plano de Deus quando ele criou o homem e a mulher, né? Que dali sairia uma grande nação para povoar a terra, um só povo queria povoar a terra. O inimigo das nossas almas, alguns não acreditam, né, que existe, mas existe um inimigo que ele está nos bastidores, ele tenta de todas as formas destruir a família. E isso começou no céu, depois veio aqui para a terra, e ele não
não se sentiu bem em ver aquele casal feliz como eles eram. Ele disse, eu vou ter que fazer alguma coisa para que essa felicidade acabe. Eles estão felizes demais. E não é isso que eu quero. E a gente também conhece, ou pelo menos aqueles que estudam a palavra de Deus, conhece o que foi que ele fez, né? Se introduziu ali no meio daquela família, oferecendo para aquele casal, oferecendo para aquela mulher, para Eva, que ela seria semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. Se você comer dessa fruta, você será semelhante a Deus. Quando ele falou semelhante a Deus, ele quis dizer que ela seria igual a Deus em tudo, até em criar, poder para criar. Que era uma das coisas que ele sempre não entendeu bem e parece que até hoje não entende o plano de Deus, porque saiu de cena aquilo que ele aprendeu lá no céu. E aquele casal, aquela mulher, ela deixou ser vendida no sentido assim de experimentar algo novo, como uma fruta que a gente não sabe qual fruta era, mas foi uma fruta que a gente até pode dizer assim, poxa vida, mas se ela estivesse passando alguma privação de alguma coisa assim, de frutas, estivesse passando alguma necessidade, poderia ser que ela fosse uma desculpa para ela, mas ela tinha tudo. E quando a gente fala em tudo, era tudo mesmo, ela tinha tudo. Mas o inimigo, que a Bíblia chama de diabo, ele, com as suas artimanhas, ele enganou a Eva de uma forma grande que ela caiu. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, desde então, nós não tivemos mais paz, as famílias não tiveram mais paz. Desde então, há um dilema que as famílias enfrentaram no passado e enfrentam nos nossos dias. Parece que para cada época, irmão Jurandir, há um desafio, para cada época. Eu lembro que quando nós não tínhamos essa tecnologia como temos hoje, parece que éramos mais felizes. Se comunicávamos mais, as famílias se comunicavam mais. Mas com a tecnologia que era para ser, ou que é para ser também uma bênção para nós, porque nós estamos desenvolvendo um hábito de se conectar com todo mundo. Muitas vezes a tecnologia que era para ser uma bênção nos nossos lares, às vezes tem sido um empecilho no qual a família tem sido destruída. Não era para ser assim. Porque a tecnologia também é uma invenção de Deus. Porque o maior cientista do universo é o próprio Deus. Ele é o maior cientista. Deu habilidades e dons a homens para que pudesse desenvolver a tecnologia que nós temos hoje. Mas quem está por trás da tecnologia é Deus. Deus é que está por trás da tecnologia, da ciência. Uma boa ciência é uma maravilha para nós como seres humanos. Assim, nos tempos... nos tempos de vocês, né? Nos tempos de vocês. Hoje em dia, como você bem colocou, a tecnologia ela tem se tornado realmente uma grande ameaça. Grande ameaça. Em especial a internet, né? A internet em si, as redes sociais e tal. Né? Esse livre acesso à informação. Eu até costumo dizer, as pessoas hoje têm tanto acesso à informação que estão desinformadas. Né? Mas, assim, para a gente fazer um contraste, na época de vocês, o que era que ameaçava as famílias? Você acha que tinha menos ameaça? Hoje tem mais? Tem crescido essas ameaças? Ou... Na nossa época, pelo menos na minha época, né, há uns 30 anos atrás, a gente quando jovem, o que ameaçava ameaçava, pelo menos na minha geração, era alguns tipos de... Já existiam as drogas. Drogas é de muitos anos, né? Existia já as drogas. E os pais se preocupavam muito com as drogas naquela época. A tecnologia não tinha tecnologia tão avançada como temos hoje. Mas para mim, eu acho que o que mais que ameaçava nós mesmo era a violência. Já tinha violência. Eu sou de uma cidade grande, diferente de alguns que moram em cidades menores. Uma cidade que é a metrópole, que povo é o Juazeiro. Valente, né? Um povo que fica vizinho ao Pernambuco, aqueles mesmos hábitos dos pernambucanos, que são pessoas lindas, pessoas maravilhosas, mas pessoas que não têm, são destemidas, né?
São pessoas destemidas, o povo pernambucano. E nós, lá da região do Cariri, herdamos um pouco isso. Mas o que ameaçava mais a gente era isso, irmão, era a violência. Como também ameaça nos nossos dias hoje. Mas naquela época, como as pessoas não tinham esse contato de tecnologia tão avançado como temos hoje, mas hoje o que eu quero dizer, irmão, é que assim, as famílias têm sido, uma ameaça a tecnologia, a internet para alguns lados, porque às vezes a gente deixa de se comunicar com a pessoa que a gente está vendo, ela ali ao nosso lado, para estar se comunicando no mundo virtual. Isso é muito perigoso. Eu tenho contato diariamente com as pessoas e eu tenho visto como a internet, e algumas pessoas não têm usado bem a internet. Não tem usado bem esse meio de tecnologia que Deus deixou para que fosse uma bênção para nós. Tem usado de forma não muito boa. E aí tem acontecido que casais têm se separado, têm enfrentado alguma dificuldade. Filhos também têm sido desobedientes aos pais. A gente não pode também colocar a culpa só na tecnologia, porque se não houvesse a tecnologia, nós estaríamos, quem sabe, passando por outras dificuldades também grandes. Mas acho que é a estrutura familiar hoje que tem que falar mais alto. A estrutura familiar. Quando a gente tem uma boa estrutura familiar, a gente acredita que fica melhor a gente usar a internet de uma maneira bem legal, de uma maneira saudável. E aí, com certeza, fazemos aquilo que de fato Deus quer que a gente faça. Na minha época, a violência já era uma ameaça. Já era uma ameaça. A violência era muito grande, muito constante. Pai, quais são, na verdade, né, as consequências de uma família desestruturada, né? Porque a gente tem percebido e sabe que existem, né? Grandes consequências, né? Mas quais que são as consequências para a sociedade, né, digamos assim, de uma família desestruturada, né? Que é consequência dessas ameaças? Bem, nós sabemos que a família, ela é a célula principal de toda a sociedade, né? Eu vejo assim. Porque se as famílias, por exemplo, se as famílias de uma igreja estão bem, elas são estruturadas, automaticamente essa igreja vai estar bem. Se as famílias de um bairro, elas são estruturadas e elas estiverem bem, automaticamente esse bairro vai viver bem. É um bairro que vai ter paz, né? Sim. Vai ter paz, não vai ter muita violência. É claro, não vai ser perfeito, porque nesse mundo não tem nada perfeito. As famílias não são perfeitas, tem os desafios. Mas as consequências de uma família desestruturada, elas são assim devastadoras, né? Vai trazer separação, e separação é algo ruim, irmão, né? Eu vejo assim, porque tenho visto exemplo de casos de quando a família é desestruturada, né, e há uma separação, porque quando se fala de separação, não envolve apenas a separação o casal. Porque geralmente a pessoa vê assim, o casal fulano de tal se separou, o casal separou. Mas não é a separação só do casal. A gente tem que pensar que tem outros membros da família. Tem os filhos. E as consequências eu tenho visto que são terríveis, né, irmãos? Com certeza. São terríveis, né? E por incrível que pareça, irmãos, eu já tenho percebido assim, quando acontece essa separação em uma família, as pessoas sofrem muito. Os dois lados. Eu percebo que é os dois lados, né? Ou podemos dizer os três. Tanto o esposo, ele sofre, vai ter muito sofrimento, o outro lado da esposa, e para os filhos também, né? Então, as consequências são terríveis, né, de uma família desestruturada, né? Então, o que nós precisamos realmente é estruturar a nossa família. Estruturar por quê? Estrutura. Porque uma boa estrutura é quem dá sustentação, né? Com certeza. Não é difícil se ele tiver uma boa estrutura, né? E se é difícil, ele vai estar mais seguro. Então a família também ela precisa também estar bem estruturada. Por que bem estruturada? Porque nós sabemos que as adversidades elas vão vir. Elas vêm para todas as famílias, irmão Cícero. Com certeza. As adversidades. Qual é a família que nunca enfrentou problema? Qual o casal que nunca enfrentou problema, nunca passou por crises? Todos passamos. Eu, pelo menos,
Na minha experiência, eu já passei por várias crises, onde eu vi que a família, o casamento, poderia estar ameaçado, né? Ameaçado, né? Só que quando você para pensar que você tomar aquela decisão de sair, deixar a família, você tem que pensar nas consequências. Muitas famílias têm se mantido, né, irmãos? Muitas Amém. famílias têm se mantido mesmo diante dessas adversidades. Então, se essas famílias têm se mantido, estão de pé, estão unidas, é porque elas têm uma boa estrutura e têm aguentado. Amém. Né? E essa boa estrutura, ela vem de quem? Vem daquele que originou a família. Você tem que buscar nele essa boa estrutura, porque, resumindo, as consequências de uma família não estruturada, as consequências são terríveis. Vai vir separação, né? E muita coisa ruim, né? Então, o básico da família é você estruturar bem a sua família, né? Para que possa realmente suportar as adversidades, né? Os desafios, as crises, né? E poder sair lá na frente vitorioso, né? Sobre todas essas coisas, essas adversidades, né? Que bom. E assim, se a gente até pudesse, né, explorar um pouco mais, a gente iria bem mais fundo no que diz respeito às ameaças da família, né? São tantas, né? Inclusive ideologias modernas, né? No que diz respeito a ideologias de gênero, ideologias marxistas, né? Ideologias evolucionistas que têm crescido muito, até mesmo dentro das igrejas, nos meios evangélicos, que têm ameaçado também a estrutura familiar, né? Mas, como eu disse aqui, se a gente fosse explorar, né? A gente tinha aqui pano aqui para 3 horas de conversa, né? Mas o tempo aqui ele não nos permite, talvez em nenhum outro momento, né? Cumprimentar o amigo Francisco Marques Paixão, ele que participa conosco aqui também, né? E pede para mandar um alô para sua esposa Salete, né? Obrigado aí pelo carinho da audiência, né? E da participação de vocês. Bom, continuando aqui, a gente já está quase encaminhando aqui para o fim, né? Tinha muitas mais questões para a gente discutir, mas acho que a grande maioria das pessoas conhece os adventistas, né, são diferenciados, são conhecidos pelo fato, né, tem um ponto especial que diferencia os adventistas, que é o quê? O sábado, né? A pregação, né, o fato de pregarem, né, e buscarem guardar o sábado do 7º mandamento, né? Mas eu queria que vocês comentassem no contexto da família, qual que é a importância de se ter um dia de descanso semanal, né? Existe uma relação, né? E se existe essa relação, qual que é a importância de se ter esse dia, né? Separar esse dia de descanso semanal? O sábado, todos os sábados, a gente era como se a gente comemora ali um descanso do próprio Deus. Porque assim, Deus ele não é como nós que se cansa, mas ele deixou esse exemplo para nós descansarmos nesse dia que é um dia para nós, um momento de alegria, que é o sábado. É algo extraordinário. Deus, quando ele criou a família, e o irmão aqui falou muito bem sobre como é uma família estruturada e uma desestruturada, a gente viu aí que Deus ele tinha planos lindos para as famílias da terra. Um dos planos foi para que elas vivessem eternamente. Mas no contexto do sábado, é algo extraordinário. Você não é uma segunda, não é um domingo, não é uma terça, uma quinta, uma sexta, mas Deus, ele mesmo escolhe. E todas as vezes que Deus escolhe algo para o ser humano, é algo melhor, é algo de bom. Não foi eu que escolhi que o sábado era bom. Não, foi Deus que disse assim, para vocês da família da terra, o melhor dia é o sábado. Pois se Deus escolheu para nós, a gente tem que ficar feliz, porque Deus não escolhe o mal para nós, mas sim sempre o bom. E eu fico feliz de saber que eu faço parte de uma denominação que guarda o dia que o Senhor escolheu, que é o sábado. É um privilégio, porque eu, antes de guardar o sábado, vivia numa correria louca, sem parar nem um dia. E aquilo ali estava causando doenças para mim. E Deus fez com que eu abrisse a minha mente para que entendesse que o sábado é muito importante para o homem, para a família. E aquela família que quer ser feliz nessa terra, e ela escolher guardar o dia do Senhor, o sábado, com certeza a família vai ser bem mais sucedida.
Fala aí, pai, qual que é a importância do descanso semanal para a família? Bem, quando você vai para a Bíblia, né? No mesmo contexto que Deus tem instituído a família ali, você vai ver lá, no mesmo contexto, né? Deus institui também o sábado. Deus havia acabado de criar a família, né? A família foi criada no 6º dia. No 6º dia Deus criou a família, né? A cada dia Deus, na criação, Deus fez uma parte da criação. Então Deus preparou o lar, preparou a casa, aí trouxe o casal, colocou o casal na casa, lá no jardim, né? E agora Deus vai instituir o sábado. Coisa linda. Né? 7º dia Deus institui o sábado. E aí você vai lá para Êxodo, né? Deus diz, nesse dia não farás nenhum trabalho. Ele diz assim, nem tu, nem teu filho e nem a tua filha. Claro, limpo e claro ali, Deus dando para a família, irmão. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha. E nem o teu servo, nem a tua serva. Né? Então, realmente, o sábado, biblicamente falando, a gente comemora a criação de todas as coisas, e principalmente da família. Deus instituiu a família ali. Nesse contexto, Deus dá o sábado. Né? Para que o sábado, a importância do sábado, nós sabemos que durante os 6, a semana são 7 dias. 6 dias, a Bíblia diz, o Criador disse para aquela família, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, meu. Eu que criei vocês. Então, o sábado, a importância do sábado na família, irmãos, já que durante os 6 dias, no mundo em que nós vivemos hoje, um mundo agitado, a correria ela é muito grande, né? Se você não tiver cuidado, você não vai ter nenhum tempinho para Deus, para o Criador da família. Mas o sábado é exatamente para isso, irmãos, né? São 24 horas que Deus separou para a gente, né? Levar a nossa família mais para pertinho dele. Né? Que é o dia que Deus escolheu para a gente levar a família para a igreja, né? Escolheu para a gente, já que na semana a gente tem esse tempo, uma família está visitando outra família, porque Deus cria todas as coisas com um propósito. O propósito da família, um dos propósitos é esse, é uma família. Deus criou a família para abençoar a família, para que essa família abençoe outra família. O que ele disse para Abraão com sua família, né? Que nele, na família dele, seriam abençoadas muitas outras famílias, todas as famílias da terra, né? Então, é algo extraordinário, né? O sábado, né? No contexto familiar. Eu acredito principalmente hoje, irmãos, muitas famílias, pode ser até uma das ameaças, né? Já que durante os 6 dias de trabalho, a correria é tão grande que às vezes a pessoa não tem tempo para Deus e não tem tempo também para a família. Todo mundo sai para trabalhar muito cedo, né? Às vezes nem se vê. Eu, pelo menos, estava até comentando, lá em casa tem um dos meus filhos, que ele sai para trabalhar. Eu saio de manhã, eu não vejo ele porque ele está dormindo. Ele tem chegado do trabalho pela madrugada. Quando eu volto, ele passa o dia, chega de madrugada. Quando eu volto para casa, ele não está em casa. Ou seja, quando eu saio, ele fica em casa, mas quando eu chego, ele não está mais. Eu quase não vejo ele. No sábado, a gente tem esse privilégio de reunir a família. Se a família for uma família estruturada biblicamente, isso faz parte da estrutura familiar, irmãos, o sábado. Viu? Da estrutura familiar. O dia que Deus instituiu para que a família descansasse, a família estivesse reunida, juntas, todo mundo junto. Pai, mãe e filhos, que Deus foi bem claro. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha. É um tempo especial para a família, né? E para essa família estar pertinho de Deus. Amém. Né? E como o irmão colocou aqui, né? A gente quando pensa no sábado, né, irmão? A gente está na correria da semana, que no sábado a gente vai ter o privilégio de estar em casa com a família e com a família para a igreja. Realmente isso é muito bom. Amém. Né? Antes de nós irmos aqui para as considerações finais, a gente já estourou o tempo, inclusive, mas a gente vai ainda para as considerações finais. Quero agradecer também aqui a participação, o carinho aqui do nosso amigo Elierton, né? Um grande amigo nosso, Elierton Silva. Mandar aqui um abraço, né, a todos os amigos, a Ivonete Araújo, Maria Bandeira, uma amiga nossa aí, ouvinte aí do programa desde 2020, viu? A nossa irmã Maria Bandeira, que é ali da Lagoa 2, né? Ela que é da... Acho que talvez você deva até conhecer, né? Vizinha, Maria Bandeira é com certeza vizinha da nossa Assembleia lá. de Deus, né? Mas sempre participando conosco aqui. Obrigado pelo carinho, né, da sua audiência, a sua participação. Bom, as considerações finais, né? 2 minutinhos para cada um de vocês. Eu queria que vocês deixassem um recado aí para talvez
alguém, né, que esteja passando uma dificuldade, né, dentro da família, né, algum pai de família que tem encontrado algum obstáculo, né, algumas ameaças que tem tido essa dificuldade, né, eu queria que vocês deixassem um conselho para essa pessoa. Desde agora eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar mais uma vez aqui no programa, né? Notícia de Deus. Esse programa com certeza tem levado a mensagem de Deus a outras pessoas, aqueles que conhecem, aqui também aqueles que não conhecem. A mensagem que eu gostaria de deixar nessa noite aqui é uma mensagem de esperança, que se a sua família está passando por alguma dificuldade, está enfrentando algum problema no seu casamento, Deus ele pode restaurar todas as coisas. Deus é ele pode quebrar qualquer vaso que esteja, por mais que esteja quebrado, ele pode restaurar, ele pode tornar ali um vaso novo, aquele vaso que foi quebrado. Não perca a esperança. Se sua família está desestruturada, se você acha que está desestruturada, você sabe muito bem o que está acontecendo, confie no Senhor. Confie no Senhor. Acredite que Ele pode fazer um milagre na sua família. Não se desespere. Uma tempestade, quando vem, ela não vem para toda uma vida. Não, ela vem, destrói, acaba, até tira vidas. Mas ela passa. Tenha calma, tenha paciência. Espere no Senhor, confie no Senhor. Entregue o teu caminho no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe, que o poder do Espírito Santo seja um guia para a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu pai, suas considerações finais. Bem, quero agradecer pela oportunidade e dizer que foi muito bom, gostei, né? Poder estar participando aqui. E meu conselho para as famílias, como eu falei, a família é um projeto de Deus que se distanciou de Deus. Então, em meio à dificuldade, à adversidade, é se voltar para Deus, né? E isso, assim, de maneira prática, né? Porque a família, ela tem que ter Deus na família, né? A família não pode suportar as adversidades se Deus não estiver ali presente. Então a gente tem que buscar Deus para junto da nossa família. Isso de forma prática, né? E um dos meios que Deus nos dá, até um privilégio, se você está em dificuldade, você, pai, o esposo, a mãe, a esposa, o filho, né, estão enfrentando dificuldade na família, busca a Deus. Com quem falar? O que fazer? Fale com Deus, né? A Bíblia fala da oração. Ore a Deus, converse com Ele, peça a Ele, né, que Ele vai mostrar a você a saída. Com certeza, eu não tenho dúvida. Viu? Porque quando a Bíblia diz, o próprio Deus diz, me busque de todo o coração e você vai me achar, né? Então busque a Deus. Ore, tá certo? Ore a Deus, converse com Ele, se abra com Ele, conte sua situação, a sua família para Ele e peça a Ele a orientação dEle, e Ele vai enviar um agente especial do céu, que nós chamamos de o Espírito Santo de Deus, para estar lhe ajudando, para estar lhe conduzindo nessa tarefa tão importante, né? E saber também, temos que saber de uma coisa, que a instituição, a família, deve ser uma instituição eterna, né? Uma instituição eterna que deve perdurar para todo sempre, né? Então que Deus os abençoe. Valeu, obrigado a cada um de vocês, né? Obrigado a cada um dos amigos que participaram, né? Obrigado aos nossos convidados, né? Que mais uma vez atenderam aqui o nosso convite de estar participando conosco, né? Pessoas que são alvos, né, de minha admiração, né? Tanto, claro, meu pai, que é minha referência, irmão Cícero também, né? A gente conhece a história de vida, a gente conhece a referência no que diz respeito à família, né? Então, obrigado a vocês pela atenção mais uma vez. Esperamos que a gente possa ter outros encontros aqui, onde teremos a oportunidade, né, de mais uma vez estar levando notícias de Deus para a vida de outras pessoas. Obrigado ao Papai do Céu, obrigado a cada um dos amigos colaboradores e você também que participou conosco aqui pelas redes sociais. Não esqueça, próximo sábado, a partir das 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui com você, se assim Deus nos permitir.